mais um vídeo no canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe o lar de vocês grandemente. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu pãozão caseiro. Quem já assistiu alguns shorts meu, já viu pãozão gigante, assim, sabe? Grandão, fofinho, delicioso. E é esse pãozinho que eu vou mostrar pra vocês hoje. Hoje é aquilo diferente, né? Ó, de agasalho, calça de moletom, porque tá frio. Aqui tá ventando bastante. E eu preferi gravar fora porque fica mais claro. Porque lá na minha cozinha, não sei o que acontece. Por ter fogão a lenha, é bem mais escuro. Por mais que use uma iluminação assim, mais ou menos, né? Que eu não tenho aquela iluminação bacana, mas terei. Aí o vídeo não sai tão claro. E aqui fora, na parte da área, tem até letrinhas penduradas. Aqui vai fazer parte do cenário, porque eu não tenho como remover essas letrinhas. E ficou um charme, né? Modéstia à parte, ficou um charme. É que eu tô ensinando o meu filhinho pequeno o alfabeto, então eu penduro na parede assim, fica mais fácil para todo dia. E enfim, vamos lá ao que interessa, que é o pão. Gente, ó, eu vou preparar aqui uma esponja primeiro. Eu acho, na minha opinião, que o pão ele cresce mais quando a gente prepara essa esponja aqui. E para essa esponja, gente, ó, eu vou passar a quantidade dos ingredientes que eu uso primeiro. Aqui tem 800 ml de leite morno, deu uma esquentadinha, porque como tá frio, pão, quem faz pão sabe que na época de frio demora um pouco mais. No calor é rapidão, mas no frio demora. Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar, pode ser aquele refinado também, 2 ovos, uma colher bem cheia de fermento biológico seco, ó, aquele fermento de pão. Se você for comprar o sachê, só um sachêzinho já é o equivalente a uma colher de sopa. Aqui eu tenho 6 colheres de óleo, mais 2 de margarina, mas a de margarina é pouquinha, tá? Não é aquela colher cheiona de margarina, não. É razoável. E uma colher de chá bem cheinha de sal. E a farinha de trigo, né? 1 kg de farinha de trigo, mas conforme eu for salvando, eu uso mais do que 1 kg. Eu uso 1 kg e 200 gramas, depende da quantidade, do tamanho do ovo, depende. Aí vai acrescentando, mas eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão acrescentando. Vamos focar aqui agora que eu vou mostrar pra vocês a esponja, então essa parte é muito importante. Aí, gente, ó, antes de tudo, ó, vamos dissolver o fermento. Eu coloco um pouquinho do leite morno aqui e deixo o fermento hidratando aqui, ó, pra ajudar, sabe? Pra mim isso aqui ajuda a facilitar o processo, ó. Aí a gente vai reservar, vai deixar aqui no cantinho e a gente vai fazer a esponja. Colocar os 2 ovos. A gente vai colocar o óleo e a margarina. Pode usar manteiga também, quem quiser. Eu tô usando margarina, mas se tiver a manteiga pode usar que vai ficar mais saboroso. Aí 6 colheres de açúcar e o sal. Já coloco tudo junto, ó. Aí aqui eu vou dar aquela mexidinha. O meu fouet, aquele de mão vermelhinho que eu tava usando nas receitas, ele quebrou. Ele rachou o silicone, então eu achei meio falta de higiene usar ele, que deve ir acumulando sujeirinha, aí eu descartei. Aí eu tô usando da minha batedeira mesmo, até eu comprar outro. Ó. E aqui é só fazer uma mistureba, ó. Pra misturar bem o ovo, o açúcar e a margarina, ó. Não vai dissolver muito, porque a margarina minha tá um pouquinho gelada, mas quando tá quente, quando tá bem quente assim, que você vai fazer pão, ela começa a derreter, né? Mas hoje ela vai ficar assim, ó. Ó. E é isso assim mesmo que eu quero. Aí agora, gente, eu vou acrescentar o meu leite, ó. Todo o meu leite. E venho colocando farinha de trigo. Essa esponja, ela não pode ficar aquela esponja muito grossa, sabe? É tipo como se fosse uma massa de bolo. É o ponto ideal. Uma massinha de bolo. Ó, precisa de mais. Enquanto isso, o fermento tá dando uma hidratada ali. Eu coloco mais ou menos meio pacote de farinha de trigo pra fazer a esponja. Ó, aqui já tô sentindo que já deu ponto de bolo, ó. Ó, aquele ponto de bolo assim que você vai fazer uma massa pra bolo, tá vendo? Essa aqui é o ponto da esponja. Tem gente que deixa mais molinha, eu prefiro assim. E se eu faço, dá certo, por que que eu vou mudar, né não?
com esse foi aqui é um pouquinho ruim, porque ele vinha achatadinho. Aí você tem que bater um pouquinho mais, ó. Ó, massa pra bolo, ó. Como se você fosse fazer um bolo. Aí agora, a gente acrescenta aqui o fermento, ó. Aí já deu uma hidratada. Ai, que tá ventando, gente. Espero que não atrapalhe no vídeo. Chegou aquela época gostosa que a gente gosta de ficar debaixo do cobertor. Ai, delícia. Ó. Eu ia pra horta hoje, mas daí não deu. Porque choveu ontem à noite, aí a horta tá bem úmida, sabe? E não sei vocês, mas eu quando vou na horta que tá chovendo, eu levo cada tombo. Eu escorrego. Ó. E é isso, gente, ó. A nossa esponja tá feita, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho, ó. Olha só, ponto de bolo, ó. Ó. Bem ralinho, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, dá, né, ó. Bem ralinho. Aí aqui agora eu faço o que, gente? Eu vou cobrir com um paninho. Eu vou cobrir com um paninho e vou deixar ela dobrar de tamanho. Dobrar literalmente, tá? Quando ela atingir quase aqui, quase chegando em cima da minha vasilha, aí é que eu vou começar a segunda etapa do pão. Mas enquanto isso que ela vai descansando aqui, eu vou fazer outras coisas, lógico, e volto com vocês assim que ela dobrar de tamanho. Mas não tem dificuldade nenhuma, gente. É meio pacote de farinha de trigo, 800 ml de leite e todos os ingredientes que eu passei. Mas eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei e a quantidade certinha. E a gente vai esperar crescer agora. Vai demorar um pouquinho mais? Vai, porque tá frio. Como frio, demora um pouco mais mesmo. Se tivesse quente, seria rapidão, assim, coisa de 10 minutinhos a esponja dobraria de tamanho. Mas como tá frio, pode ser que leve até uns 40, 45 minutos para poder fazer essa fermentação. Mas já já eu volto e mostro pra vocês como que ficou. Pessoal, e a nossa esponja já ficou pronta, ó. Eu cobri com um plastiquinho, ó. Aí eu vou tirar bem lentamente, ó. Eu queria mostrar pra vocês que eu vou descartar, porque grudou. Aí eu prefiro que grude no plástico e não no pano de prata. Ó, como que ficou a nossa esponja. Olha só. Fica literalmente parecendo uma esponjona mesmo, ó. Aqui eu tô com uma colher, ó. Aí agora eu vou mexer, ó. Eu vou literalmente desmanchar a nossa esponja, tadinha, ó. Ela vai reduzindo, ó. A belezura tá berrando ali. Tá na hora dela mamar já. Aqui é o que sobrou do quilo. E aqui eu tenho mais um pouquinho, ó. Quando sobra, eu vou guardando pra usar da próxima vez. Aí eu vou acrescentar, gente. Porque aqui agora é só misturar e sovar. Pra ela ir pra próxima etapa, que é crescer. Essa parte tem um pouquinho mais de delicadeza. E outra coisa, gente, se vocês não tiver paciência, não tiver aquela delicadeza pra fazer, quiser fazer tudo na pressa, não dá certo. O pão de vocês não vai sair bonito, não vai crescer suficiente. Tudo nessa vida exige carinho, atenção e dedicação, gente. Tem que gostar realmente pra você poder fazer isso. Só chegar e falar assim, ah, eu vou fazer, vai ficar bom. Eu tenho certeza que não vai, não. No início, quando eu fazia, o meu solava, não crescia. Ficava aquela coisinha murchinha, soladinho. O máximo que crescia era isso aqui, ó. Duro. Mas eu não desisti, não. Eu fiquei firme, persisti. Fui mudando algumas coisas, acrescentando outras, a quantidade. Até chegar nessa receita que eu tô compartilhando com vocês. Ó. Agora é hora de sovar. Aqui eu mexo com a colher até onde dá. Aí agora eu já vou passar pra bancada aqui. Ó. Chega finalzinho de tarde, né? Os bichos ficam tudo ajeitados. Tô querendo dormir. Segura aí, vai cair, ó. Ainda pede mais, ó. Ai, tá gostoso. Tá um ventinho bem gostosinho, geladinho.
Tá uma delícia pra ficar aqui. Ó, aqui tinha umas 250 gramas de farinha de trigo. Foi tudo, ó. Tá vendo que depende do ovo? Geralmente esse tanto aqui já dava. Mas com o ovo que eu usei, ele era um pouquinho maior. Agora a gente vai literalmente enfiar a mão na massa. Eu vou pegar mais um pacotinho para garantir que ainda vai aqui mais umas 50 a 100 gramas na hora de sovar. Garantir mais um pacotinho, gente, que vai precisar. E agora bora aqui pra... Já não dá pra mexer aqui mais. Então agora chegou aquela hora de você jogar aqui, ó. Um pouquinho de farinha. A gente joga a massa. E raspa, que depois a gente vai deixar descansar aqui dentro. Aí eu não gosto de deixar aqueles gruminhos, não gruda. Aí depois a gente só vai abrir e fica feio, né? Aí eu dou uma raspadona, ó. Só reservar. Aí agora a gente vai colocar a mão na massa, gente. A parte mais gostosa aqui. E abrindo, ó. Essa massa aqui cresce muito, gente. Cresce muito mesmo. Ela cresce tanto fora na hora que tá dobrando de tamanho, quanto na hora que vai assar. Ai, nossa, como eu tava falando pra vocês, eu gosto desse finalzinho de tarde, porque é galinha cocoricando, pintinho piando, o bezerro berrando. Ai, ai, o Beethoven, ele gosta de correr atrás de quero-quero. Os quero-quero chega ali na grama, quem disse que ele deixa o quero-quero em paz? Ele corre, ó, tá vendo? A mãezinha reclamando ali. Eu quero dar mamãe pra minha filha. O meu esposo já foi pegar ela, que ela fica no pasto. Aí agora, finalzinho de tarde, ela vem. Aí meu esposo vai, pega a belezura e vai amamentar ela, né? Leva pra mãezinha dela amamentar e fica um pouco. Aí depois a gente tira. A belezura tá tão grandinha, tá tão gordinha. A esperta, ela corre assim, mete os dois pezinhos assim pra cima, assim, ó, pra dar coice. E a cabeçada, então, olha, ela vai fazer um mês ainda, ela nem tem um mês. Mas tá muito esperta. E é isso aqui, gente, ó. Puxa, estica. Puxa, estica. Ó. Volta. Puxa, estica e volta. Puxa, estica e volta. Tchu, 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 tchu. Gente, não brincar, que seria da vida se a gente não desse uma risada, não brincasse, né? Não brincar, ó lá. A Estrela e a Aurora, o Beethoven adora correr atrás delas. Ó lá. E bora. E haja abraço. Você já faz um exercício do dia. Aí eu tô muito preguiçosa, eu preciso fazer um pouco de exercício. Eu tenho problema com varizes e eu tenho que fazer uma caminhadinha pra ajudar, mas... E tempo? Eu sempre tô fazendo alguma coisa. Não tem tempo não. Ó, tô fazendo um pão, aí eu vou deixar o pão crescer.
Aí eu volto pra cozinha, vou organizar toda a cozinha, lavar a louça do almoço todinha. Aí daqui a pouco já vem a janta. Essa massa fica muito lisinha, gente. Ó, dá pra ver, né? Dá pra... Ó, por isso que eu gosto de pressionar ela contra assim a mesa, assim, ó. Porque daí se tiver algum gruminho que ficou, ó, tá pedindo mais farinha. Você sente que tá pedindo farinha isso aqui, ó. Vai dar uma grudadinha. Aí eu ponho um pouquinho mais só. Aqui, agora aqui tem que tomar cuidado, gente. Porque aqui é só pra ela não ficar grudando na mesa e na mão. Ó, já tá dando ponto já. A gente já vai deixar ela descansar pela segunda vez. Que a primeira vez foi a esponja, né? E agora é a massa mesmo, que precisa crescer. Pra gente poder modelar, levar pra forma e crescer novamente. Então ela cresce 3 vezes, a esponja, a massa e o pão já modelado 3 vezes. O 4, né? Porque ó, a esponja cresce, depois aqui vai crescer de novo. Quando tiver modelado vai crescer de novo. E no forno, 4 vezes. 4 crescimentos. Por isso que ele fica grandão. Fofão. Aqui já não precisa mais de farinha, gente, ó. Já tá no ponto ideal, ó. Já não tá grudando, ó. Ó. Ó, tá vendo, ó? Já não gruda, ó, tá vendo? Esse ponto tá bom, mas mesmo assim eu dou uma salpicada. Vou pegar aqui nesse cantinho pra me tirar aquelas gruminhos que fica na mão. Pra não cair na massa, agora que senão dá diferença, né? Vamos afastar essa farinha aqui. E vamos pegar uma limpinha, se precisar. Um pouquinho. Ó. Eu já não jogo farinha na massa mais, ó, na mão. Pra me dar mais... Aqui já tá ótimo. Já deu o ponto que eu queria. Só vou dar uma modeladinha aqui só. Pra ela ficar bem redondinha e bonitinha. Pra gente pôr pra crescer de novo. Sentiu que tá dando uma leve grudadinha na mesa? Aí vai. Só joga um pinguinho só, gente, ó. E é isso, gente, ó. Que massa maravilhosa. Eu vou até chegar perto pra vocês verem. Olha isso. Ó, afunda o dedo e volta, ó. Não gruda, tá vendo? Ó. Ó. E volta. Rapidinho. Esse é o ponto ideal, gente, ó. Tá pesada. E o cheiro que tá aqui, nossa senhora, tá um cheirinho. Ó. Aí a gente agora vai colocar na vasilha e vai deixar crescer, gente. Crescer quanto? Qual o tamanho? Até dobrar de tamanho de novo. Aí aqui eu vou colocar um plastiquinho. Vou cobrir com um plastiquinho e pôr um pano de prato por cima do plástico. Porque se grudar na massa, não tem problema. É só tirar devagarzinho que sai. Agora se grudar no pano de prato, aí você vai ter que pôr o pano de prato pra lavar, ainda fica a massinha grudada, sabe? E aqui, gente, ó. Agora vamos para a segunda etapa, deixar descansar mais uns 45 minutos. E eu volto com vocês na próxima etapa, que é pra gente modelar. Pessoal, e ó, a nossa massa já cresceu, ó. Como tá grandona, gente, ó. Agora a gente vai abrir ela e dividir ela, gente. Deixa eu colocar ali. Eu tirei todo o excesso de massa que tava aqui na mesa já. Pegou até um pouquinho aqui na cadeira, mas depois eu venho limpando, porque vai pegar mais ainda, que conforme eu vou espalhar mais farinha de trigo e tá ventando, não tem como. Passando farinha na mão pra gente tirar, ó, como cresceu, gente. Cresceu bastante. Tirar com cuidado. Gente, olha, demorou hoje, hein? Eu pensei que não ia dar pra fazer mais não, hein? Porque tem tanto de tempo que demorou. Agora, gente, eu divido no meio, certinho no meio, assim, ó. Não vai ficar 100%, porque tem que ter uma balança pra dividir, né? Mas, assim, no olho mesmo, assim, ó. Essa metade e essa outra metade. Aí, como que eu faço, pessoal, ó?
eu costumo, como eu não tenho aquele negócio de... acho que é de cilindrar, será que é isso? Que você vai passar na massa pra ela ficar fininha? Eu não tenho aquilo. Então, fazendo essa aqui, ó, vou dando uma esticadinha, ó. Ó. É só esticando, bem devagarzinho, pra não rasgar, sabe? Deixar no tempo dela, ó. O máximo que eu conseguir esticar, ó. Ó o tanto que já tá esticando, ó. Ó, já deu 2 dobras já, tá vendo? É só ir fazendo, gente, ó. Ó, comecei cedo, era 4 horas. Achei que ia dar tempo de terminar pra ficar uma boa claridade, mas não deu, gente. Espero que vocês gostem quando vocês assistirem. Ó. Aí agora eu faço o quê? Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui. E a belezura continua, já mamou e continua querendo mamar mais. Ó. Aqui tá frio. Agora eu faço aqui, ó. Pego mais farinha, passo aqui pra poder dobrar. Porque agora eu vou abrir um pedaço, ó. Porque daí ela fica bem fininha, sabe? E tem que ser um pedacinho uniforme, tá, gente? Não pode abrir muito grandona, não. Tem que ser um tamanho bom, assim, ó. Tipo, quase um palmo aberto de largura. Que comprimento dá bastante. Ó, quase que caiu toda a minha farinha ali. Eu tô mexendo, deixa eu apoiar aqui. Nem olhei, nem prestei atenção. Mas faz parte. Deixa eu polvilhar bastantinho aqui que eu vou usar. Aí eu já coloco desse lado. Melhor. Aqui na parte de baixo é essencial, gente, polvilhar bastante, tá vendo? Eu vou explicar pra vocês por que eu faço isso. Ó, dou mais uma esticadinha. Isso aqui é pra ela ficar bem lisinha, ó. Olha que pão bonito. A forma já tá untada só com óleo, ó. E agora você tem que encaixar aqui dentro, tá? Por isso que eu falo pra não fazer muito biquinho. Senão na hora que a massa vai crescer, o biquinho fica aquele negócio bicudo caindo assim do lado. Aí não fica visivelmente bonito, né? Vamos pro segundo agora. Mais farinha. E esticar a massa, ó. Essa parte de esticar a massa é muito importante, ó, porque é isso que vai fazer o pão dar várias dobras. Ó, um pedacinho de massa mais grosso. Acho que pegou da lateral da vasilha. Ó. Gruminho de massa aqui no forno. Que grudou. Esse aqui que fica na lateral,
aqui, aí a gente volta pra descansar, ela incha e acaba grudando. Ó, tanto que eu estou esticando, gente, ó. E sempre dá pra esticar um pouquinho mais, ó. Ó, esticou bastante, tá vendo? Aí agora a gente polvilha a farinha e deixa, ó. Só pra não grudar. Ó, tá vendo? A gente vem nesse pedacinho aqui agora. Vamos abrir mais uma vez, ó. Olha o tanto que dá pra abrir. Um pedacinho só. Dobra, porque assim ficou aqui. Dá pra puxar mais essa parte aqui do biquinho. Gente, como tá gelado. Esfriou muito. Agora ela vai, depois dessa etapa aqui, vai crescer mais um pouco, né? Vai dobrar de tamanho de novo. Ó como fica fininha, gente, ó. Vai dobrar de tamanho mais um pouco. Pra depois ir pro forno ainda. Olha o tanto que dá pra dobrar. Dá pra esticar. Aí você estica assim, ó. Deixa o rolo em cima, ó. Estica. Aí vai rolando. Aí vem mais um, puxa mais um pedacinho, ó. Pressiona e rola, ó, tá vendo? Aí você faz só mais a parte que já tá bem alisadinha, ó. Aí deixa o rolo em cima, ó, pra fazer, dar uma puxadinha, tá vendo? E não esquecendo que não pode ficar gerando bico, tem que ir arrumando a massa, ó. Aqui deu uma grudadinha, deixa eu tirar, porque senão isso aqui gruda depois. Fica um resultado bem feinho. Bora abrir. Não vou desistir, não. Por isso que eu falo, gente, tem que ter paciência pra fazer pão. Porque se você for ter pressa, não vai. Ó, o meu tá tentando, querendo formar biquinho aqui, ó, tá vendo? Não pode deixar. Tá bem fofinha, gente, a massa. Pensa na massa fofinha que tá. Ó. E é assim, gente, ó. O pão já foi enroladinho. Aí agora eu vou cobrir ele com um saquinho plástico pra depois levar ele de novo, quando ele crescer, pro forno. Daqui a pouco eu volto com você. Daqui a pouco não, né, gente? Depois de uns 40 minutos. Aqui vai mais 40 minutos até ele dobrar de tamanho de novo. Pessoal, e o nosso pãozinho maravilhoso já cresceu. Gente, eu não sei se a imagem ficou muito boa na hora que eu tava abrindo a massa, porque escureceu muito rápido, gente. Eu comecei a fazer pão 4 horas da tarde. Como tá frio e a massa precisa de mais tempo para fermentar, demorou. E aqui em casa eu tenho um problema com iluminação, porque aqui, por mais que esteja assim à noite, a iluminação nunca fica muito boa. Então peço desculpas se não deu pra vocês assim ver com tanta visibilidade, mas prometo que vai melhorar. Então vamos ter paciência que Deus está trabalhando
Logo, logo eu vou ter uma boa iluminação, que é o que importa, né? Mas enquanto isso, tô dando o meu melhor com as condições que eu tenho. E ó, vou mostrar pra vocês que eu já vou levar o pão pro forno. Cresceu bastante, ó. Ó, mesmo eu tomando cuidado, gente, com o biquinho, ó. Formou bico, ó. Esse biquinho eu vou mostrar pra vocês quando eu tirar o pão do forno. Ele vai tipo, dar uma arredondada, sabe? Eu não gosto quando isso acontece. Eu deveria ter cortado, mas assim, eu fiquei tão assim, apavorada, porque com medo de vocês não entender o passo a passo, de como eu tava abrindo a massa, da iluminação não tá tão boa, que eu esqueci. Ó, por isso que eu falo do biquinho, ó. A massa tem que estar sempre do mesmo tamanho. E na hora de enrolar, não pode pôr muita pressão pra não formar esse biquinho. Mas tirando isso, tá ótimo, gente, ó. O pão cresceu bastante, ó. Ó, ele começou a rasgar. Quando a massa começa a rasgar, já tá no ponto de levar pro forno. Como eu liguei o meu forno um pouquinho antes, que como tá frio, eu precisava desse tempo, eu poderia deixar crescer um pouco mais? Poderia, dá pra crescer um pouquinho mais ainda, tá? Mas como o forno tá tinindo ali, já tá pedindo pão, pedindo pão, pedindo pão, eu já vou levar o pão. Olha o outro. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar os dois pra mostrar pra vocês. Ó, que belezura, gente. Tá pesado, hein? Ó, olha isso. Tá muito pesado, ó. E é isso, gente. Eu vou levar pro forno. E assim que ele tiver assado, eu volto com vocês. E os pãozinhos saiu, os pãozinhos não, os pãozão saiu do forno. Gente, ele fermentou tanto, cresceu tanto, que ele não ficou do formato que eu deixei. Hoje ele resolveu ser rebelde. Ele estourou, cresceu tanto, vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, já tirei das forminhas, ó. Ó, tá vendo? Fica um pouquinho coisa de resíduo de óleo ainda, tá? Mas sai praticamente limpas, ó. Um farelinho ali, outro, ó. É facinho de tirar, tá? É só dar uma puxadinha. Mas olha só, eles estão um pouquinho quentes. Olha o que aconteceu. Desse lado ele cresceu, ele rachou. Olha só, no meio, ó. Assim tá perfeito, né? Assim, ó. Deu uma rachada, ele cresceu tanto. Ó o biquinho que eu falei pra vocês, ele desce. Se não tomar cuidado com esse biquinho, ele desce, daí ele queima mais rápido. Ó, aqui não formou tanto. Mas olha que pão lindo, fala a verdade, se vocês não ficaram com água na boca desse pãozão. Ó, esse aqui é só um, tá? Olha, eu deveria ter deixado ele crescer mais um pouquinho. Ó, por isso que ele cresceu tanto no forno, que ele abriu. Não deu conta não, ó. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha, não tem como, gente, vocês não ficarem com vontade de fazer um pãozão desse pra vocês comerem e tomar de café da tarde, ó. Esse é um, tá? Vamos mostrar o outro. Ó o outro. Biquinho de novo, ó. Esse quase não deu. Esse aqui deu bem pouquinho, ó. Cresceu tanto também que ele saiu do formato que ele tava, ó. Aí ele abriu na lateral, ó. Mas você acha que vai ficar menos gostoso? Vai nada, ó. Cresceu tanto, gente, ó. Ó o fundo, ó. Sequinho, gente, ó. Ó. E agora eu vou cortar uma fatia pra mostrar pra vocês, ó. É que tá quentinho, não tô conseguindo segurar direito, ó. Nossa, aqui embaixo tá pior, tá mais quente ainda. E outra dica, gente, quando vocês tirar do forno, vocês já tiram da forma, porque se vocês deixar na forma, ele começa a suar dentro da forma e ele fica todo molhado essa parte de baixo aqui, ó. Ó o barulhinho. Crocante, porque acabou de sair, ó. Ah, e eu passei manteiga, tá, ó. Selei manteiga nele todinho, ó. Na parte de cima. Olha o barulhinho, gente, ó. Essa é a casquinha, gente, mas por dentro tá uma fofura. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, como que não amo um pãozão desse, gente? Ó. Bora lá. Vou cortar uma fatia pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, eles dois tá na tela, ó. É importante também vocês deixarem num lugar erguidinho, assim, ó, numa telinha assim. Essa aqui é própria pra pão mesmo. Eu deixo aqui até esfriar completamente. Tudo pra eles não suar o fundo, ó. Eles não podem suar, senão depois vocês não conseguem armazenar no saquinho. Fica aquele pão, daí a validade também dele diminui se ele chegar a suar. Qual que eu corto aqui? Deixa eu ver. Vou cortar esse mais pequenininho aqui. Pera aí, vamos lá. Mostrar pra vocês a fofura que tá esse pãozão. Tá uma delícia. Ai, uma manteiguinha. Oh, delícia. Eu quero cortar uma fatia deles até embaixo pra vocês verem. Mesmo que eles estejam desengonçados. Mas eu quero que vocês vejam, ó. Ó, peraí. Nossa, tá tão quentinho, gente, que
Gente do céu. Faz, só faz. Eu não vou ficar falando pra vocês não. Ah, tá gostoso, tá gostoso. Façam pra vocês. Sigam certinho as dicas que eu dei pra vocês. Porque é uma pessoa que faz pão há mais de 6 anos, bem mais. Então pra mim chegar nesse resultado aqui, ó, foi chão, hein? Gente, ó, olha isso, a fumacinha. Não sei que tá muito a câmera, ó. É que essa parte aqui é a parte da casquinha, ó. Mas, eu queria que pegasse bem pegadinho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa parte aqui, pera aí. Eu já vou pegar uma partinha dali. É que tá quente. Olha, gente, ó. Ó. Olha isso, ó o fundinho disso daqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma apertadinha, ó. Ó, é só apertar muito, como ele tá quente. Ó, agora pegou, agora focou. Olha a fofura disso, gente, ó. Ó, vou tirar um pedacinho aqui, ó, puxando, ó. Olha isso. Ó. Tá quentinho. Tá vendo? Pra ele ficar assim, ó a fumacinha subindo. Pra ele ficar desse jeito, aquela dica que eu dei pra vocês, de abrir, de puxar a massa na hora de passar o rolo, faz toda a diferença pra você que não tem aquela máquina que geralmente as pessoas usam pra fazer macarrão, pra deixar a massa bem fininha, que passa várias vezes. Então, a gente não tem um daquele, aí eu desenvolvi essa técnica aí de puxar e ir abrindo aos pouquinhos. Então, dá uma tira enorme de massa e você ainda vai abrindo, deixando bem fininha. Gente, se vocês ficaram com água na boca, faz esse pão que tá uma delícia. Eu vou deixar ele esfriar completamente, mas meu filho já tá vindo ali. Ele adora o pãozinho assim, que daí ele só passa a manteiguinha, chega, derrete. Ó, não tem como não como é que fala? Não ficar com água na boca, ó. Faz aí, gente. E é com essa cena maravilhosa aqui, ó. Agora pegou, ó. Ó, ó. Olha, gente, isso aqui. É com essa cena maravilhosa que eu vou encerrando este vídeo abençoado. Se você ficou com vontade, faz. E não se esqueçam, gente, de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Tenho muitas receitas para compartilhar com vocês ainda. Mas dá aquela forcinha pra mim. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Que Papai do Céu abençoe tanto a mim quanto a todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!